Deixa eu pintar uma imagem que você provavelmente vê todo dia da sua janela, mas nunca realmente observou com os olhos de quem entende de logística e caos. Você vê prédios altos, avenidas movimentadas, supermercados abastecidos e acha que isso é sinal de progresso e segurança, mas eu vejo armadilhas mortais de concreto e vidro esperando o primeiro dominó cair. A maioria de vocês vive numa bolha de normalidade tão frágil que, se eu soprar com a força de uma greve de caminhoneiros de 10 dias, essa bolha estoura na sua cara. Você acha que a sua cidade é o seu lar, mas na verdade ela é apenas um curral de gado humano mantido vivo por uma linha de suprimentos just in time que não tolera erros. Eu vou ser brutalmente honesto com você agora, porque a sua sobrevivência depende de destruir as suas ilusões antes que a realidade faça isso por você. Existem lugares no Brasil que são verdadeiros barris de pólvora demográficos e geográficos, onde a física básica da distribuição de recursos torna a vida insustentável em questão de horas após um colapso. Se você mora em uma dessas 5 cidades que eu vou listar e não tem um plano de evacuação validado, você não é um cidadão, você é uma estatística de óbito aguardando processamento. Não estamos falando de zumbis ou ficção científica, estamos falando de termodinâmica social, fome, sede e a brutalidade de milhões de pessoas competindo pelos mesmos recursos escassos em um espaço confinado. A indústria de sobrevivência te mentiu, dizendo que você pode transformar seu apartamento no 15º andar em uma fortaleza. Mas a verdade é que, sem eletricidade para os elevadores e bombas d'água, seu apartamento é apenas uma cela gourmet. Vou te mostrar quais são as capitais brasileiras que vão colapsar primeiro, não por opinião, mas por pura lógica infraestrutural. Antes de entrar na lista, entenda que o critério aqui é a velocidade do colapso e a impossibilidade de fuga, baseados em densidade populacional, dependência logística externa e geografia restritiva. A primeira cidade da nossa lista é o exemplo clássico de uma ratoeira geográfica linda por natureza, mas mortal por design: o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o pesadelo de qualquer estrategista militar ou de defesa civil, porque a geografia da cidade joga contra a população em qualquer cenário de crise aguda. A cidade é cortada por maciços de pedra e depende inteiramente de túneis e viadutos para conectar suas zonas, criando gargalos ou choke points, que são indefensáveis e facilmente bloqueáveis. Pense na física da multidão. Se o túnel Rebouças ou a linha amarela forem fechados por facções, acidentes ou colapso estrutural, milhões de pessoas ficam imediatamente ilhadas em seus bairros, sem acesso à saída ou suprimentos. Além disso, o Rio já vive um estado de guerra assimétrica de baixa intensidade permanente, o que significa que as armas e a disposição para a violência já estão distribuídas e ativas, antes mesmo do colapso começar. A topografia que você acha bonita é a mesma que impede a chegada de caminhões de comida se as poucas artérias principais, como a Dutra ou a Washington Luiz, forem comprometidas. Em um cenário de grid down, onde a eletricidade falha, as bombas que levam água para os morros e para os andares altos param, e em 24 horas você tem milhões de pessoas sem água descendo para o asfalto em busca de sobrevivência. Se você está no Rio e acha que vai pegar seu carro e subir a serra na hora do pânico, você é ingênuo, pois cada saída da cidade é um funil que vai se transformar no maior estacionamento de lataria e desespero do mundo em 30 minutos. A única saída viável seria o mar, mas a menos que você tenha um barco oceânico e saiba navegar, você está preso entre a montanha e o oceano com 6 milhões de pessoas desesperadas. Agora vamos falar do motor econômico que vai virar um moedor de carne: São Paulo e sua região metropolitana. O problema aqui é uma simples questão de escala e densidade calórica, pois não existe produção de comida suficiente dentro da mancha urbana para alimentar 20 milhões de bocas nem por um dia. São Paulo opera com um estoque de alimentos perecíveis de aproximadamente 3 dias nos supermercados e centros de distribuição, dependendo de um fluxo constante de milhares de caminhões entrando diariamente. Se esse fluxo para, seja por uma crise de combustível, greve ou colapso da malha viária, a cidade entra em inanição técnica em 72 horas e a fome transforma a civilidade em barbárie muito rápido. O sistema de abastecimento de água de São Paulo, o Cantareira e seus irmãos, exige um bombeamento complexo e titânico que depende de uma rede elétrica estável para vencer a gravidade e a distância.
Sem eletricidade, as torneiras secam mais rápido do que você imagina e não há rios limpos por perto para você coletar água com um balde e ferver. A complexidade da malha viária de São Paulo é tão grande que, em um evento de pânico, as ruas se tornam intransitáveis não apenas para você, mas para ambulâncias, bombeiros e polícia. Você estaria preso em um oceano de concreto sem fim, onde a temperatura aumenta devido às ilhas de calor urbano e a violência se espalha radialmente a partir dos centros de maior densidade. Se você quer saber como sobreviver nessas situações ou se preparar corretamente com equipamentos que não quebram, inscreva-se no canal agora, porque eu não estou aqui para te vender sonho, estou aqui para te dar a realidade crua. A maioria das pessoas vai fechar esse vídeo e voltar a ver dancinha, mas você tem a chance de ser do 1% que entende que a preparação é responsabilidade, não hobby. Me diz nos comentários. Qual é a sua rota de fuga se as rodovias principais travarem hoje? Se você não tem uma resposta imediata, você já está morto e não sabe, e eu quero ver quem aqui tem a coragem de admitir que não pensou nisso. Continuando nossa lista de armadilhas urbanas, vamos para a terceira cidade, que é uma aberração planejada que se tornará um túmulo arquitetônico: Brasília. A capital federal foi desenhada para carros em uma época de otimismo, mas em um colapso, esse design modernista é uma sentença de morte para o pedestre e para a logística de emergência. Brasília é uma ilha no meio do cerrado, distante dos grandes centros de produção agrícola de hortifruti e totalmente dependente de transporte rodoviário de longa distância para tudo, desde alface até combustível. As grandes distâncias entre as áreas residenciais e comerciais, que parecem amplas e arejadas hoje, se tornarão desertos de asfalto intransponíveis quando não houver gasolina. A setorização da cidade, que separa onde se dorme de onde se compra ou trabalha, cria uma fragilidade logística imensa, pois não há a resiliência dos bairros mistos onde você pode encontrar recursos a pé na esquina. Além disso, por ser o centro do poder político, Brasília é o alvo primário em qualquer cenário de instabilidade social, golpe ou conflito civil, atraindo o caos para o seu quintal. A densidade das cidades satélites ao redor do plano piloto cria um anel de pressão que, em caso de colapso de serviços, vai convergir para o centro em busca de recursos que não existem. A seca sazonal da região transforma a falta de água em uma crise imediata de sobrevivência, com a umidade do ar caindo a níveis desérticos, que debilitam rapidamente quem não está aclimatado ou hidratado. A quarta cidade é um caso especial de isolamento que muitos ignoram até que seja tarde demais: Manaus. Você pode pensar que estar cercado pela maior floresta do mundo e pelo maior rio do mundo garante água e comida, mas essa é a maior mentira que você pode contar a si mesmo. Manaus é, para fins logísticos, uma ilha que só se conecta ao resto do Brasil por barcos e aviões, já que a BR-319 é frequentemente intransitável. Se o transporte fluvial for interrompido, seja por uma seca histórica como as que vimos recentemente, ou por bloqueios, a cidade fica sem combustível para as termoelétricas e sem comida industrializada em questão de dias. A dependência energética de Manaus é crítica. Embora conectada ao linhão de Tucuruí, a cidade ainda depende de geração térmica local que precisa de diesel chegando por balsas. Sem energia em um clima equatorial, a conservação de alimentos se torna impossível e o calor se torna um inimigo fisiológico mortal, levando à exaustão térmica e desidratação em massa. A ideia de que você vai simplesmente entrar na mata e caçar é risível para 99% da população urbana de Manaus, que não tem o conhecimento indígena ou militar para sobreviver na selva. A floresta amazônica é um ambiente hostil e implacável para o despreparado, cheio de vetores de doenças, e tentar fugir para ela sem habilidade é suicídio demorado. A quinta posição é um empate técnico entre duas capitais do Nordeste que compartilham características explosivas: Salvador e Recife. Ambas são cidades costeiras com densidade demográfica absurda, desigualdade social extrema e uma geografia que mistura ilhas, pontes e morros de forma caótica. Em Recife, a dependência de pontes cria pontos de estrangulamento que, se bloqueados, fatiam a cidade em ilhas isoladas onde a lei desaparece instantaneamente.
O nível do mar e os canais, que poderiam ser vias de transporte, são frequentemente poluídos e inúteis para consumo, enquanto a densidade populacional garante que qualquer recurso armazenado localmente seja consumido em horas. Salvador possui uma topografia de cidade alta e cidade baixa, que, em um cenário de colapso, cria fronteiras táticas naturais onde grupos armados podem controlar o fluxo de pessoas e recursos com facilidade. A infraestrutura elétrica e de saneamento nessas regiões já opera no limite em dias normais. Sob estresse, o colapso sanitário traria surtos de doenças transmitidas pela água, como cólera, em velocidade recorde. Eu sei o que você está pensando agora. Mas capivara, e as armas? E o meu rifle de precisão? Deixa eu ser claro. Em uma zona urbana colapsada, sua arma é apenas uma ferramenta para ganhar tempo, não uma solução mágica. Se você está trocando tiros, você já falhou em todas as camadas anteriores de segurança, discrição e evasão. A arma não purifica a água, a arma não te aquece quando a hipotermia bate, e a arma não cura uma infecção bacteriana causada por um corte sujo. A fixação em poder de fogo é um fetiche que a indústria vende para homens inseguros, enquanto a verdadeira sobrevivência é sobre biologia, calorias e a capacidade de ficar invisível enquanto o mundo queima. Você precisa entender a hierarquia das necessidades: ar, abrigo, água, comida, segurança. Nessa ordem exata, porque é assim que a fisiologia humana funciona. Se você mora nessas cidades, seu foco não deveria ser acumular munição para lutar contra um batalhão, mas sim planejar como sair antes que o batalhão de desesperados se forme na sua porta. O desafio que eu te dou hoje é desconfortável. Abra o mapa da sua cidade agora e trace um círculo de 10 quilômetros ao redor da sua casa. Quantas fontes de água natural existem nesse círculo? Quantas pontes ou túneis separam você da saída da cidade? Se a resposta te assustar, é porque você finalmente acordou. A maioria das pessoas trata esses vídeos como entretenimento, assiste, sente um medinho gostoso e volta para o Instagram ver futilidade. Você tem uma escolha. Agora. Ser do 99% que acumula lixo eletrônico e roupas de marca, ou do 1% que entende os princípios de logística e sobrevivência. Vá ao seu equipamento agora, ou na sua despensa, e verifique quanto de água potável você tem armazenada de verdade, não em teoria. Nos comentários, eu quero que você me diga: tenho X litros e isso dura icrutro dias para minha família. E seja honesto, porque a mentira só engana você mesmo. Não me venha com: eu vou comprar semana que vem. Ponha uma data de quando você vai resolver sua vulnerabilidade hídrica. A normalidade que vivemos é apenas um período de calma anômala entre desastres históricos, e a história humana é uma sucessão de crises, não de paz. Estar preparado nessas cidades não é paranoia. É responsabilidade adulta de quem tem família e entende que o Estado não é seu pai e não vai chegar a tempo de te salvar. O socorro vem de você, da sua preparação, da sua mente e da sua capacidade de antecipar o óbvio que a multidão ignora. Se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade do lugar onde você mora, inscreva-se no canal agora. Não somos entretenimento barato, somos uma escola de sobrevivência para a realidade brasileira, crua e sem filtros. Ativa o sininho para não perder, porque o algoritmo odeia a verdade e tenta esconder nosso conteúdo. O próximo passo é com você. Ou você se torna tático e resiliente, ou continua sendo vítima em potencial. Vamos ficar táticos. Aula encerrada.